Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. Glória a Deus. Louvo a Deus por essa rica oportunidade que é concedida para mim mais uma vez, de estar aqui para contribuir, pregando a palavra de Deus. Quero agradecer a confiança do pastor Alailson mais uma vez por confiar em mim, me dar essa oportunidade. Deus abençoe a vida do Senhor. Obrigado pela bondade. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, versículo de número 16. Vamos ler até o versículo de número 21. Está escrito assim: E trouxe Safã o livro do rei, e ainda ao rei disse uma palavra. Tudo o que se encomendou aos teus servos, eles o executaram. Tomaram o dinheiro que se encontrava na casa de Deus e entregaram-no nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. E disse Safã, o contador, ao rei: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e nele leu Safã diante do rei. E foi quando ouvia o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E ordenou o rei a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, e a Safã, o contador, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide consultar a Deus por mim, e pelo que restou em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que encontramos, pois grande é a ira de Deus que se derramou sobre nós, porque não guardaram nossos pais a palavra de Deus para fazer conforme tudo o que está escrito neste livro. Podeis tomar assento? Desde o Gênesis, nós percebemos a inclinação do homem ao pecado. Quando Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus, aquilo que Deus havia estabelecido, o homem cai. Após a queda, o homem sofre para poder sobreviver e principalmente para poder caminhar com Deus, como foi ministrado aqui na semana passada pelo pastor Santiago. Percebemos que após a queda do homem, após o pecado entrar na humanidade, ter um relacionamento com Deus se torna uma obra, um trabalho, algo que seja difícil, e o ser humano precisa se esforçar para conseguir. Desde o Gênesis, após a queda do homem, fica evidente o quão difícil é você conseguir cumprir a palavra de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos fazer. Homens levantados por Deus, que falharam, como Adão, como Noé, como Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, tantos outros homens que foram levantados por Deus, mas falharam. Se todos eles falharam, reforça para mim a ideia de que eu posso falhar, que eu posso cair ao decorrer da caminhada. Perceba que eu disse falhar, eu não disse fracassar, porque seria injusto dizer que eles fracassaram nas suas caminhadas com Deus. Eles falharam. É difícil caminhar com Deus, mas não é impossível. Após a queda do homem, Deus, em sua misericórdia, vai tecer vestes para Adão e para Eva. Vestes essas que vão apontar para o sacrifício de Cristo na cruz, cobrindo a nossa vergonha, cobrindo o nosso pecado, cobrindo a vergonha que ficou exposta, porque nós agora nos despimos da glória de Deus que estava sobre nós. O homem agora está despido da glória de Deus e está mais vulnerável ao pecado. E o homem que foi criado para se relacionar com Deus, agora está afastado de Deus por causa do pecado. Ao final do livro do Gênesis, início do livro de Êxodo, o período da libertação do povo da escravidão do Egito, Deus vai levantar um homem por nome de Moisés. E quem foi Moisés? Filho de Hebreus, retirado do meio das águas, chamado para ser libertador do povo, um líder, um mediador entre Deus e os homens.
Um homem que, ainda que fosse gago e tivesse a língua pesada, era um homem no qual a Bíblia faz questão de dizer que Deus podia conversar com ele face a face. Ou seja, Deus se relacionava com Moisés. É esse Moisés que vai liderar o povo para sair do Egito, porque Deus quer tirar o povo do Egito para se relacionar com o povo. Só que tem um problema: o povo se acostumou com o Egito. A palavra se acostumar aqui tem a ver com cultura, com costume, com alimentação. O povo se acostumou a viver no Egito, com a cultura daquele povo. Nós vamos encontrar dois problemas agora, porque Deus precisa tirar o povo do Egito. E o segundo problema é que Deus precisa tirar o Egito do povo. O povo reclamava com Moisés durante a trajetória. Reclamava e falava para Moisés: sinto saudades do Egito. Deus está guiando o povo para a terra de Canaã. Deus está guiando o povo para uma terra de delícias. E o povo está com saudade da terra antiga. Deus tira o povo do Egito para levar para Canaã, mas vai tirar o Egito do meio do povo. O povo reclamava com Moisés, porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Sendo que Deus chamou o povo para ser separado, para ser santo, não viver misturado, viver em exclusividade para Deus, santificados para adorar ao nome de Deus e viver a cultura do reino. Mas o povo estava querendo viver a cultura do Egito. O povo estava misturado e enraizado com o Egito. Para tirar o povo do Egito, Deus envia 10 pragas. Êxodo 7 até o capítulo de número 12. Só que para tirar o Egito do povo, Deus vai enviar os 10 mandamentos. Aqui começa o processo pelo qual Deus vai purificar o povo. Deus envia os 10 mandamentos, Deus começa a estabelecer a sua lei. Através dos mandamentos, através da lei que Deus estabelece, Deus vai começar a purificar o povo, a separar o povo para si. E só pode ser povo de Deus aquele que cumpre a palavra que Deus estabelece. Só pode ser povo de Deus aquele que anda em conformidade com a sua palavra. Êxodo capítulo de número 20. Deus começa os 10 mandamentos e manda por Moisés. Então aqui começa o processo. Versículo de número 1 do capítulo de número 20 está escrito: então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus estava zelando pela humanidade quando estabelece a sua lei. Deus estava zelando pelo homem com quem ele queria se relacionar quando ele estabelece a sua lei. Deus estabelece os seus mandamentos, Deus estabelece o templo para ser adorado, pois essa era a forma que Deus queria se relacionar com o povo. Só que quando nós chegamos no capítulo de número 32 de Êxodo, nós percebemos que o povo rejeitou a Deus. No capítulo de número 32, Moisés está no monte. A nuvem da presença de Deus desce. Moisés conversa com Deus. E ao pé do monte, o povo começa a cair na idolatria novamente. É assustador. Porque o povo está no pé do monte, a nuvem desce, Moisés sobe e entra na nuvem. Terremotos, relâmpagos, trovões. Deus está manifestando a sua presença. E o povo embaixo, impaciente com a demora de Moisés, pega Arão e força ele a fazer um bezerro de ouro, porque eles queriam adorar um bezerro de ouro, e caíram na idolatria. Deus está manifestando a sua presença no monte, e o povo está no pé do monte, olhando para a presença de Deus lá em cima, e está pecando. A presença de Deus no monte não foi suficiente para evitar que eles caíssem na idolatria. A presença de Deus no Éden não foi suficiente para evitar que Adão e Eva cometessem o deslize, o pecado e se alimentasse do fruto. Porque mais importante é o que está no teu coração do que o local que você está. O povo foi infiel no deserto, mas Jesus no deserto foi tentado por Satanás e venceu. O homem foi infiel no jardim, mas Jesus no jardim do Getsêmani foi até o fim para cumprir a vontade de Deus.
Davi foi infiel no trono e seu reinado acabou, mas Jesus foi fiel e fiel até a morte de cruz, e a Bíblia diz que o seu reinado nunca terá fim. É possível vencer, mas mais vale o que está dentro do teu coração do que o local do que você está frequentando, porque enquanto o homem peca no jardim Jesus vence. O que está reinando dentro do teu coração? Não adianta estar aqui no culto se você não tem propósito de cultuar. Vai ser só mais uma reunião. Você vai vir, você vai sentar, vai ficar de pé. Quando o Vinição pedir para você levantar a mão e dar glória, você vai levantar a mão e vai dar glória, mas você não vai ter propósito, você não vai conseguir sentir a presença de Deus. Sua vida não vai ser transformada, porque não tem propósito no seu coração. O meio ao qual você frequenta não pode te influenciar. Você precisa ter propósito dentro do teu coração, porque o local não pode te corromper. Estou falando do Egito, e o Egito não foi capaz de corromper José. José, incorruptível com a cultura do Egito, governou o Egito. A Babilônia não conseguiu corromper Daniel. Daniel, incorruptível, mas cheio da presença de Deus, governou a Babilônia. O local que você está, aonde você trabalha, aonde você estuda, a cultura que você vive, não pode te afastar da presença de Deus. Mas se lá dentro você for cheio da presença de Deus, você influencia o local. É esse povo corrompido aos pés do monte, com a presença sendo manifestada e o povo na idolatria, que Moisés está liderando. Era um povo corrompido. É esse povo que Moisés vai ter que tirar do Egito para poder Deus se relacionar com o povo. E Deus começa a se relacionar através da sua palavra. E eu quero fazer algumas observações acerca da lei de Deus, porque Deus entrega a palavra para Moisés e Moisés repassa a palavra para o povo. Deuteronômio capítulo de número 28, acerca das leis de Deus, Moisés escreve: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quem ouve a voz de Deus e guarda os seus mandamentos é abençoado por Deus e não corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de quem guarda essa palavra. Mas também no versículo de número 15 está escrito: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições. Ou seja, quem ouve a voz de Deus e cumpre aquilo que está na palavra, a bênção chega e alcança. Agora, aquele que não ouve, não guarda, não pratica, não precisa fazer nada, vai dar ruim, vai te alcançar. Versículo de número 45 vai dizer novamente: todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os teus mandamentos e os teus estatutos. Por duas vezes Deus reforça: se você não ouvir a minha voz, se você não se atentar para o meu mandamento, para a minha lei, a maldição vai te acompanhar, vai te alcançar e vai te destruir. Dito isto, o povo recebe a instrução do Senhor. O povo está preparado para entrar na terra prometida. Moisés morre, vem Josué, que é levantado para liderar o povo e entrar na terra prometida. Porém, o povo ainda estava corrompido, porque Josué assume o lugar de Moisés para entrar com o povo dentro da terra prometida. Só que o povo que entra na terra prometida ainda tinha saudades do Egito. Ao entrar na terra prometida, o povo de Deus recebe a sua herança. E dentro da terra prometida, o povo continuava a se desviar dos caminhos do Senhor. E vivia um ciclo vicioso que se repetia. O povo caía na idolatria. Depois, Deus permitia que um inimigo viesse para afligir o povo. E depois de estarem afligidos e humilhados, o povo clama
humilhado por arrependimento, por misericórdia, pela presença de Deus. E aí Deus envia alguém para poder trazer libertação ao povo. Esse era o ciclo vicioso que o povo estava vivendo. No período dos juízes até aos reis, isso acontece por gerações, por décadas. O povo peca, cai na idolatria, se esquece de Deus, vem um inimigo, leva esse povo preso, humilha, machuca, maltrata, mata, o povo clama arrependido, Deus perdoa, o povo é liberto e tudo se inicia novamente. Esse era um ciclo vicioso que o povo de Deus estava vivendo. Até que nesse período, nessa história que eu estou contando para vocês, vai aparecer um rei por nome de Manassés. Capítulo de número 33 do livro ao qual nós estamos lendo. O rei Manassés de Judá. Seu reinado iniciou aos 12 anos. Ele reinou durante 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus. Ele fez tanto mal aos olhos de Deus, que ele reconstruiu altares que o seu pai, o rei Ezequias, havia derrubado. Ele reconstruiu e levantou altares aos Baalins, aos postes ídolos, e se prostrava diante deles. Ele construiu altares dentro da casa de Deus para os seus deuses, e passava seus filhos no fogo como sacrifício a Moloque. Praticou feitiçaria, bruxaria e adivinhações. Colocou imagens de escultura dentro da casa de Deus, aonde o próprio Deus disse a Davi e a Salomão: eu escolhi esta casa em Jerusalém para colocar o meu nome. Ele profanou o templo, ele profanou a casa de Deus. Versículo de número 6 diz: muito mal fez aos olhos de Deus, a ponto de provocar a ira de Deus. Tão mal fez o rei Manassés. Versículo 9: e fez errar Manassés a toda Judá e os que habitavam em Jerusalém para fazer o mal. Não bastasse somente ele fazer o mal, ele guiou todo o povo ao qual ele liderava para fazer o mal. E é por causa desse rei Manassés e de tudo que ele fez ao povo, por ter provocado a ira de Deus, é que Deus vai permitir que Nabucodonosor vai invadir, cercar Jerusalém e levar cativo os seus habitantes. Segundo Reis, capítulo de número 24, versículo 3. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. O capítulo de número 24 de Reis vai falar da invasão de Nabucodonosor a Judá, que é quando cerca Judá, leva cativos jovens, dentre eles vai ter Daniel, vai ter Ezequiel, vai destruir Jerusalém, vai destruir toda a cidade, vai matar o povo e vai levar o povo cativo. Versículo de número 8 vai ser o princípio do cativeiro. O rei Joaquim fazia o que era mal aos olhos do Senhor, porque se esqueceram da palavra de Deus. Nabucodonosor cerca e leva os tesouros da casa de Deus e da casa do rei. Manassés fez o que era mal aos olhos de Deus, e Deus permitiu o cativeiro. Por que eu estou contando toda essa história? Porque Manassés era avô de Josias. Agora nós vamos chegar no texto no qual eu li, no capítulo de número 34. Após Manassés fazer o que era mal, Josias, que era neto, começa a reinar. Manassés fez o que era mal. Amon, filho de Manassés, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Iniciou seu reinado aos 8 anos de idade. Fez o que era correto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi e não se desviou. Com 8 anos de reinado começou a buscar a Deus. Com 12 anos ele purifica Judá. Ele purifica Jerusalém de toda a idolatria presente, de todas as imagens de esculturas e estátuas. Ele derrubou os altares que Manassés levantou. Ele destruiu as imagens de escultura e todos os postes ídolos que havia sido levantado. Ele ainda purificou as cidades ao redor. Ele encontrou o livro da lei, leu e se arrependeu perante o livro. Ele consultou a Deus com temor perante Deus. Ele fez todo o povo se arrepender junto com ele. Enquanto Manassés está guiando o povo para fazer o que é mal,
Josias está guiando o povo para fazer aquilo que é bom. Eu preciso fazer algumas aplicações antes de encerrar, para a gente poder orar e ir embora. A primeira aplicação que eu preciso fazer é que Deus traz ao meu coração e ao seu coração: valorize a palavra de Deus. Não queira ver uma tragédia acontecer na sua vida para que você tenha que valorizar a palavra de Deus, se lembrar da presença dEle, lembrar de onde você caiu. Valorize a palavra de Deus, porque se você valorizar essa palavra, ela vai guiar os teus caminhos, ela vai te guardar, ela vai te purificar e não vai encontrar brecha o diabo para poder te destruir. Valorize a palavra de Deus, faça como o salmista: ó, quanto amo a tua lei, e nela eu medito de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Valorize a palavra de Deus. Valorize essa palavra. Tenha amor por essa palavra, porque ela vai mudar a tua vida. Estamos nos esquecendo da palavra de Deus. Em um ano a gente não consegue ler a Bíblia toda. A gente não consegue ler nenhum livro da Bíblia por mês. E olha que tem livro que é pequeno, é carta, é um capítulo por mês. Precisamos voltar a tremer diante dessa palavra, porque ela é a bússola que vai guiar nosso caminho até o céu. Precisamos voltar a tremer diante dessa palavra, a ponto de ler, chorar, clamar a Deus arrependido, porque nós somos falhos e nós dependemos da graça de Deus. Rompa com um ciclo vicioso na sua vida. 10 anos de crente e 10 anos cometendo os mesmos pecados. Está na hora de você restaurar o seu altar, como fez Josias, para se encher da presença de Deus novamente. Comece a buscar a Deus hoje. Nunca é tarde para você recomeçar. Josias poderia ter seguido o mesmo caminho da sua família, mas ele decidiu: não, eu vou fazer diferente. Hoje nasce um rei que vai buscar a presença de Deus para todo o povo. Ele não buscou somente para si, que era rei, ele buscou para todo o povo e toda a nação de Israel. Restaure o seu altar e rompa com o ciclo vicioso que você está vivendo. Você começa o ano bem, você faz promessa. Gênesis você vai lendo, Êxodo você vai lendo, você termina o mês de janeiro adiantado na sua leitura, mas quando chega na genealogia você já perdeu o freio, você já desistiu, você parou. Precisamos ser constantes. Lembra o que eu falei no começo da mensagem? Falhar é diferente de fracassar. É difícil, mas não é impossível. Você começou e parou, mas a gente está na metade do ano. Dá tempo de você correr atrás. Então não queira terminar o ano sem a presença de Deus na sua vida. Não queira que este ano de 2022 seja como os anos anteriores, aonde você começou bem buscando a presença de Deus, orando, jejuando, se consagrando, lendo a Bíblia, e no meio do ano você perdeu, você parou de orar, você parou de jejuar, parou de ler. Você ainda tem tempo para restaurar o altar. Josias não tinha uma família exemplar. Seus pais fizeram o que era mal aos olhos de Deus, mas ele escolheu fazer o que era bom aos olhos de Deus, porque ele não precisava do pai dele ser sacerdote, ele não precisava do pai dele ser um bom líder. Ele sendo um bom líder já estava de bom tamanho. Deus precisa de apenas uma pessoa sendo um bom líder, sendo um bom cristão, um bom exemplo, para poder mudar uma casa, para poder mudar uma empresa, para poder mudar uma sala de faculdade, para poder mudar um ambiente, para poder mudar uma cidade, para poder mudar um país. Você não tem desculpa para
não servir a Deus. Ah, mas eu sou sozinho lá em casa. É você sozinho mesmo que vai começar. É você sozinho buscando a Deus que vai começar o avivamento na sua família. O pastor falou que se Deus permitir, ele vai pregar sobre buscar o avivamento pessoal. É disso que você precisa. Um avivamento coletivo começa primeiro com um altar individual sendo levantado a Deus. Deus manda fogo sobre esse altar e começa a incendiar todos os outros. Você pegando fogo na presença de Deus, quando chega perto de uma pessoa que está apagando a chama no coração, a presença de Deus na sua vida começa a reacender a chama na vida de outras pessoas. Restaure o altar na tua vida. Não deixe que as riquezas e a prosperidade da vida escondam o livro da lei do Senhor. Isso aqui é meio assustador, porque era a verdade naquele contexto, e ainda hoje é a verdade no contexto que nós vivemos. O livro da lei estava perdido no meio do tesouro. O livro da lei foi perdido no meio das riquezas. E muitos de nós, quando começamos a prosperar, a primeira coisa que a gente esquece é de seguir no caminho do Senhor. Não deixe que as riquezas, a prosperidade possa diluir o seu desejo de buscar a Deus. Deus tem bênçãos? Tem. Deus tem prosperidade? Tem. Mas, como está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque no dia que você inverter a prioridade e buscar primeiro as coisas de Deus, deixando o reino de Deus em segundo lugar, o dinheiro vai cegar os seus olhos e vai cegar o seu coração e você não vai conseguir encontrar mais a presença. Precisamos entender que a prosperidade, a bênção financeira, não é o principal projeto de Deus para a sua vida. A sua vida pode mudar se você entender que Deus não te chamou para ser rico, Deus te chamou para ser obediente. E a obediência vai gerar na sua vida prosperidade. Não leia a palavra de Deus como Safã, mas se arrependa como Josias. Safã leu o livro para Josias. Josias, ao escutar o livro que estava sendo lido, tremeu, se arrependeu, rasgou as vestes e começou a chorar, temendo a Deus. Josias leu o livro, mas não mostra a Bíblia ele chorando arrependido. Me lembrei do Anderson Guimarães, que ele falou isso aqui um dia. Safã não se arrependeu lendo o livro para Josias. Josias, escutando o livro que estava sendo lido, começa a chorar e se arrepender. É isso que você precisa entender. Seja crente como Josias, que ao ouvir as palavras seu coração treme. Mas não seja crente como Safã, que você lê o texto, mas seu coração continua duro como pedra. Tenha sensibilidade mediante este livro. Faça como Josias. Hoje você tem a oportunidade de restaurar o seu altar e fazer como Josias, consultar a Deus com temor, com humildade de reconhecer que você se afastou do livro da lei, que você se afastou da presença do Senhor, e Deus vai ter misericórdia da sua vida. O último ponto da minha mensagem, e eu já vou encerrar. Josias promoveu uma reforma no reino. Ele assumiu o trono e reinou diferentemente de seus pais. Fez aquilo que agradava a Deus. Consultou a Deus com temor, porque ele percebeu que a ira de Deus estava sobre o povo. Então ele rasga as suas vestes e consulta a Deus, perguntando: será que há alguma coisa boa ainda para todo Israel? Ele estava preocupado com a destruição de Israel. E quando a profetisa Uda entrega a palavra de Deus, dizendo que Deus escutou a oração dele, Josias celebra a Páscoa, depois de concluir uma reforma no templo, a restauração da cidade. A mensagem de Deus para você agora é: restaure o seu altar,
se arrependa diante da minha presença e depois celebre a Páscoa. Como é que a gente celebra a Páscoa? Relembrando o Cordeiro que morreu em meu e em seu lugar. Nessa noite eu vim como mensageiro de Deus para dizer para você: está na hora de você se arrepender dos seus pecados, restaurar o seu altar e oferecer o seu Cordeiro Pascual, que é Cristo na cruz do Calvário, para a remissão dos seus pecados, para você celebrar a vida que Ele trouxe para você, porque esse é o caminho que Deus quer trilhar para você nessa noite: restauração do altar, restauração do culto, humilhação, arrependimento e celebração da Páscoa e salvação em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por favor. Celebre a Páscoa. Adore a Deus, adore a Cristo, porque Ele morreu pelos seus pecados para te trazer vida, para te trazer salvação. Ele se entregou no meu e no seu lugar. Ele não falhou, Ele foi fiel até o fim, foi fiel até a morte, morte de cruz, em meu e em seu lugar. Você tem motivos de sobra para celebrar, então não perca um segundo, abra a boca, glorifique a Deus, agradeça a Deus, peça perdão pelos seus pecados. Essa é a oportunidade que Ele está te dando nessa noite. Por um momento feche os seus olhos e adore a Deus. Fala com Deus nesse momento. Se o teu altar está quebrado, restaura ele agora. Fala para Deus com sinceridade, a maior sinceridade do teu coração, a sua condição atual, a sua condição de pecador. Reconheça, se humilhe perante a presença de Deus. Rabacandere, remicandara basuriandara manai, remicantere balabasuriandara manaia. Dermiquitiofassoricandara massuriandarai. É noite de arrependimento e restauração. Deus está te dando a oportunidade de mudar de vida. Pai querido, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está o teu povo que ouviu essa palavra, Deus. Papai querido, se há alguém aqui caído, Pai, levanta, Pai. Se há alguém que está restaurando o altar, Deus, manda fogo. Consome, Papai querido, essa vida, essa oferta que está sendo entregue a Ti. Nós cantamos e oferecemos a nossa vida como oferta a Ti, Pai. Então recebe a nossa vida, Papai querido, nessa noite, Pai. Fortalece os Teus filhos, Papai querido, que ouviram esta palavra, Deus. E aqueles que vão embora hoje, Pai, celebrando, Papai querido, a restauração, celebrando a Páscoa, celebrando, Papai querido, o Teu sacrifício, Pai. Enche eles de alegria, Papai querido, enche eles da alegria da salvação, Pai, e muda a vida da Tua igreja, daqueles que ouviram a Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus.